Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a formação de alguns países europeus, como França, Inglaterra, Portugal e Espanha. A formação desses países ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV nos países da Europa Ocidental. O processo ocorreu de maneira similar nos países europeus, mas em tempos distintos. Em Portugal, teve início no século XII com a dinastia de Borgonha ou Afonsina, sendo mais tarde consolidada pela dinastia de Avís. Por sua parte, na Espanha, França e Inglaterra, a formação dos Estados Nacionais teve início no século XV. A formação da monarquia nacional espanhola ocorreu com o processo das guerras de reconquista de territórios perdidos para os muçulmanos durante a Idade Média. Ao lado da monarquia nacional inglesa e da francesa, a formação da monarquia nacional espanhola determinou o que ficou conhecido como Europa. Em 1469, os reinos Castela, Leão e Aragão unificaram-se com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Por esses reis serem católicos, eles já haviam tentado expulsar os muçulmanos de uma região chamada Granada em 1492. Logo depois, anexaram ao seu território Navassa, marcando ao fim do domínio muçulmano na península. Esses acontecimentos resultaram na formação do Reino Espanha. Portugal foi o primeiro país a centralizar-se, tendo em vista o conceito moderno de Estado. Constituiu-se ainda na Idade Média, como consequência da Guerra e Reconquista, luta dos cristãos ibéricos contra os mouros, muçulmanos. Em 1139, durante a Reconquista Cristã, foi fundado o Reino de Portugal, a partir do Condado Portucalense, nascido entre os rios Minho e Dourado. A formação de Portugal como país independente tem origem em 1093, através das terras doadas pelo rei Afonso VI de Leão e Castela, a.d. Henrique de Borgonha. A formação da monarquia iniciou-se nas lutas pela expulsão dos árabes, que desde o início do século VIII ocupavam a Península Ibérica. Essas lutas ficaram conhecidas como Guerras de Reconquista. Durante o domínio árabe, os povos cristãos ficaram restritos ao norte da península. As guerras e os casamentos arranjados nos ajudam a entender por que esses reinos variam tanto de tamanho, poder político e militar. Essa instabilidade durou até o casamento de Fernando, herdeiro do trono de Aragão, com a Isabel, irmã do rei Leão e Castela. Da união desses três reinos formou-se o país Espanha. O primeiro motivo que levou os portugueses ao empreendimento das grandes navegações, a progressiva participação lusitana no comércio europeu do século XV, em razão à ascensão de uma burguesia enriquecida que investiu nas navegações no intuito de comercializar com diferentes partes do mundo. Durante a Idade Média, o território francês sofreu com um processo de desfragmentação política, graças ao surgimento do feudalismo. No século XII, a centralização política francesa foi iniciada pelo Filipe II, que logo conseguiu formar um exército pelos impostos que ele cobrava da população francesa. Durante o reinado de Luís IX, a supremacia real foi ampliada e durante o reinado de Filipe IV, a autoridade real consolidou-se. Através da criação da Assembleia dos Estados Gerais, houve a reafirmação da autoridade política do rei, com cobrança de altos impostos, atingindo inclusive a Igreja, o que gerou muitos conflitos. A autoridade monárquica estava imposta, no entanto foi abalada por causa das Guerras dos 100 Anos, por causa da Peste Negra e das revoltas camponesas. Apoiado pelos grandes burgueses no ano de 1453, o rei Carlos VII conseguiu comandar com ambos poderes a criação de um Estado permanente. E a partir desse período, a França tornou-se o exemplo do absolutismo real europeu. A Grã-Bretanha foi invadida no século XI por nobres feudais originários da Normândia, uma das regiões que compõem a atual França. A partir de então, iniciou-se a dinastia Plantageneta, considerada fundamental no processo de centralização política na Inglaterra. João Sem Terra, o terceiro dos seis Plantagenetas, que governou entre 1199 e a 1216, enfrentou uma série de revoltas da nobreza feudal britânica ao tentar organizar as bases tributárias do Estado monárquico. A tensão atingiu seu ponto crítico em 1215. Ao instituir um imposto destinado aos nobres que não cumprissem suas obrigações quanto ao fornecimento de soldados e materiais militares para o governo central, ele conflagrou os mais importantes líderes da nobreza contra si, recusando-se a pagar este qualquer outro tributo lançado unilateralmente pelo soberano. Os nobres coagiram
o então isolado João Sem Terra assinara a Magna Carta em 15 de junho de 1215. Contudo, somente a partir do século XVII é que o documento passou a ter a importância efetiva, sendo recuperado na condição de texto precursor da monarquia constitucional inglesa por sujeitar o rei e à vontade do parlamento. De meados no século XXII ao início do século XVII, portanto, a evocação da Magna Carta esteve praticamente ausente das disputas políticas inglesas. Com a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos, 1337-1453, as poucas conquistas em favor ao poder centralizado foram abaladas pela divisão da nobreza que resultou na Guerra Civil das Rosas, 1455-1485. Dois grupos, ambos descendentes dos Plantagenetas, disputaram o trono. A Casa de York, Rosa Branca, e a Casa de Lancaster, Rosa Vermelha. As disputas, marcadas por dezenas de batalhas e por vários golpes palacianos, só terminaram com a ascensão do Henrique VII, fundador da dinastia Tudor, eliminando todos os seus rivais e não medindo os meios para pacificar o país. Henrique VII conseguiu unificar o país. Contudo, o Henrique VIII, o segundo rei Tudor, que venceu as últimas resistências dos nobres, centralização, com o apoio de uma burguesia que se capitalizou graças, em grande parte, às propriedades católicas nacionalizadas após a reforma anglicana governada por meio de decretos, sem que estes necessitassem de sanção parlamentar. Aquele rei poucas vezes se deu ao trabalho de convocar o parlamento. Entre 1547 e 1547, período em que esteve à frente do governo inglês. Após a morte de Henrique VIII, houve o período de instabilidade durante o governos de Eduardo VI, 1553-1558, e Maria I, 1553-1558, que tentou restabelecer o catolicismo na Inglaterra e desagradou os reformados ingleses. Com a morte de Maria I, assumiu o poder a segunda filha de Henrique VII, Elizabeth I, 1558-1603. No período elisabetâneo, como ficou conhecido, houve a consolidação da reforma religiosa anglicana e do poder absolutista na Inglaterra. A ameaça de invasão espanhola pelo católico Filipe II, que queria consolidar o domínio espanhol e combater a herética Elizabeth, foi debelada com a vitória inglesa sobre a Armada espanhola. As frotas espanholas, com dezenas de embarcações e mais de 20.000 combatentes, foram derrotadas em 1588 e Elizabeth, portanto, havia triunfado interna e extremamente consolidado o poder nas mãos do monarca. Elizabeth, portanto, havia triunfado interna e extremamente consolidado o poder nas mãos do monarca, que ampliava sua popularidade. Ao mesmo tempo, uma rede de espionagem eficiente se responsabilizava em informar sobre tentativas de levantes e permitia à monarca reprimir os opositores, mantendo as rivalidades na corte sob controle. Durante o reinado de Elizabeth, foram criadas companhias de comércio e incentivada a indústria naval que asseguraria o domínio inglês nos mares, inclusive recorrendo à pirataria como forma de obter recursos para a monarquia. Elizabeth I consolidou o absolutismo, mas morreu sem deixar herdeiros em 1603. Now the world don't move